Acho que pela primeira vez eu me senti bem recebida de verdade. 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós só podemos amar a Cristo porque Cristo nos amou primeiro. Então eu não amo a Cristo para ele me amar. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? A pergunta que fica é: por que quando alguém peca em uma igreja não saudável, ela é excluída do meio da igreja como alguém impuro? Olá, tudo bem? O meu nome é Douglas Lins. Eu sou a Ana. Bom, e hoje nós vamos trazer aqui um vídeo para vocês falando sobre o nosso primeiro ano em uma igreja saudável. Que assim, já faz um ano que nós estamos indo numa igreja, que é uma igreja daqui da Bélgica, aqui de Bruxelas, que fala francês. Então a gente vai abordar um pouco da nossa experiência desse um ano vivendo igreja de forma totalmente diferente. A gente queria trazer aqui para vocês como tem sido a nossa experiência, como tem sido assim a nossa integração e um pouco, né, da nossa saída ali até o nosso início numa igreja saudável. Então eu trouxe aqui minha esposa, Ana Laura, que ela vai também aqui conversar um pouco com a gente e trazer também as suas considerações, né? Como é que tem sido viver igreja aqui em Bruxelas com o povo praticamente europeu, né? Não tem quase brasileiros, é uma comunidade bem misturada. Assim, o nosso pastor é inglês, tem um pastor espanhol, um pastor italiano, né? Italiano, do Congo. Temos pessoal da Venezuela, Colômbia, da África. E de lugares que também a gente nunca tinha ouvido falar, né? Tipo Ilhas Maurício. Ilhas Maurício, Nova Zelândia. Assim, tem assim os belgas, os franceses, ingleses. Então tem uma comunidade bem misturada, que eu acredito que é isso que é a igreja, né? Mas voltando à pergunta, como tem sido sua experiência? O que você tem sentido? As diferenças? Vamos lá. Acho que pela primeira vez eu me senti bem recebida de verdade, sem interesse. Agora, né, também a gente está num país que ele é multicultural, isso acho que colabora, mas tem sido leve, libertador e a gente tem aprendido muita coisa, tanto nas coisas pequenas quanto nas mais profundas. Isso é verdade. E eu acredito que o que mais impactou a gente assim em viver igreja de verdade é ter contato com irmãos realmente convertidos. Talvez por isso da boa recepção e tem uma grande diferença, assim... Não é bajulação, mas eles receberam bem a gente. Exatamente. E questão do estudo bíblico também, da palavra, a forma que é pregado. Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente começar essa conversa, e até mesmo vocês, nossos familiares, amigos, conhecidos, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. E esse ano, né, que a gente teve um pouco mais sumido, a gente teve um pouco mais imerso mesmo nessa comunidade evangélica protestante. Então, hoje nós sabemos toda a questão da reforma protestante, o porquê que houve aquele desligamento, vamos assim dizer, ou até mesmo essa reforma, esse protesto contra alguns ensinos que a católica trouxe ali no passado, que não são bíblicos. Então hoje nós... O que a gente pode dizer é Martim Lutero é nós. É isso aí. E óbvio que em todos os movimentos, né, na história da igreja teve muitos prejuízos, teve muitos problemas, enfim. Então vamos lá. A pergunta principal que a gente trouxe aqui, afinal,
o que é uma igreja saudável, né? A gente trouxe alguns tópicos para conversar com vocês, que é assim, tem o lado de uma igreja não saudável e o lado de uma igreja saudável. Então nós saímos de uma igreja que não era saudável, que assim, tem muitos erros e principalmente nos erros de base, que é do Evangelho de Jesus Cristo e dos pontos de fé, realmente, que quando alguém me perguntava assim, o que é o Evangelho? Eu não sabia responder. O que é o batismo? Eu não sabia responder. O que é selo da promessa? Respondi errado. Então, todos os conceitos que nós aprendemos anteriormente em outra igreja, mediante a leitura bíblica, a gente viu que estavam errados. Douglas, mas foram todos os pontos? Não, nem todos, mas a maioria. E isso é preocupante. Por isso que hoje, com 1 ano já frequentando uma igreja saudável, a gente consegue trazer esse vídeo para vocês. Então vamos lá, afinal, o que é uma igreja saudável? Para você, o que você acredita os pontos de uma igreja saudável? Nós estamos em uma agora, fica mais fácil. Cristo sendo o centro de tudo. É falado todos os cultos do Evangelho, que o Evangelho é a salvação que Cristo nos deu através da cruz. Então ele se entregou numa cruz de um calvário para nos dar a salvação. E se a gente crer nele e se arrepender, já estamos salvos. Então esse é o Evangelho. A gente escuta todos os cultos, independente se é um culto próximo do Natal, principalmente, mas um culto normal, num mês, num culto qualquer, né? Uhum. Um culto especial, a gente sempre escuta essa principal mensagem. É que o centro, né? Por exemplo, a igreja saudável, ela vai pregar a Bíblia no seu contexto histórico, no seu contexto que realmente como que aconteceu e completo. Então tem uma grande diferença, por exemplo, da igreja que a gente veio anteriormente, que pulava muitos textos, então acabava que a gente tinha... Ia salteando os temas e a gente tinha dificuldade de aprender. Os fragmentos, então a gente não conseguia aprender, e depois a pregação também não era voltada para o texto, era voltado mais para a pessoa que estava ouvindo ali, no sentido do que ela estava buscando. Então até essa questão de buscar a palavra, isso não está tão correto no outro contexto não saudável. Mas trazendo para o saudável, a gente vê que o Evangelho, ele é a base. Então, e ele é suficiente para uma vida cristã. Exatamente. A gente não precisa de buscar confirmações. Inclusive, existem outras religiões totalmente diferentes e opostas ao cristianismo que buscam as confirmações. E daí os entendedores vão entender. É bem complexo. Então eu acredito que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é a base. Então se a base estiver errada ou estiver mal compreendida, até mesmo entre os irmãos ou o pregador, a gente vai ter um grande problema no que vem depois. Então eu tenho até um exemplo. Vamos imaginar um castelo de cartas assim. Se a base eu tirar uma carta, o castelo vem todo abaixo. O Evangelho é esse. Se a gente tem a base do Evangelho, que o Evangelho ele é uma boa notícia, que Jesus veio trazer para nós, ele nasceu, ele viveu entre nós como Deus, então nós vamos ter vários pontos que são inegociáveis. Então quando são inegociáveis, vai ter a base da fé, nós vamos ter um grande problema se a gente tirar um ponto dela. Por exemplo, Jesus não é Deus. Pronto, desmoronou tudo. A salvação vem através da gente, boas obras, desabar tudo de novo. Isso, e ficou muito claro lá dentro os exemplos que Deus ele é triuno, né? Tem o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, e Jesus é Deus. Então antes a gente não tinha essa visão. Eu acho que a gente nem considerava muito Trindade. Jesus como Deus, né? Era só o Filho de Deus. É bem complexo, porque assim, a Trindade, ela não está descrita na Bíblia com esse nome Trindade. Mas, por exemplo, nós cremos que Jesus é Deus, que Deus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Então, eles são três
seres, no caso 3 pessoas, que se coexistem. Então é até bem complexo na nossa natureza humana a gente compreender, mas nós que somos cristãos, essa é uma das bases do Evangelho. Então, que era muito pouco compreendido da onde a gente veio. Então a gente vai ter aqui, Jesus, ele é o centro de tudo, igual a Ana falou agora no começo. Então, sem o Evangelho, numa igreja, é impossível dela ser saudável. Ela vai ser uma igreja ou enviesada para o neopentecostalismo, para milagres somente, para buscas materiais, para a questão da teologia da prosperidade. Então, se aí a base ela está mal estipulada, líderes vão usar isso contra você. Quer dizendo, se você fizer isso, você vai alcançar aquilo. Se você cumprir esse ritual, você vai alcançar aquilo outro. Se você orar 12 vezes, voltado não sei para onde, você vai ser rico. Ah, se você fizer aquilo, você vai... Não, esse não é o Evangelho de Cristo. E nós temos aqui uma outra questão de uma igreja... E nós temos aqui uma outra abordagem também do que é uma igreja saudável, que toda a liderança da igreja vai apontar para Jesus Cristo. Então não vai apontar para um nome, ou para um irmão específico, ou um pregador, ou um profeta, ou um ancião, não. Toda a liderança vai apontar para Cristo. Isso é uma das características de uma igreja saudável. Inclusive, onde a gente vai... Não é só uma pessoa que fica responsável ali pelo, entre aspas, o púlpito, né? Tanto que no decorrer do culto, da celebração, depois a gente pode falar mais sobre culto, o pastor não fica ali o tempo todo. Então ele não tem autoridade máxima que dominando ali aquele território, igual a gente via, que a gente foi ensinado e via, né? Então, a cada oração é alguém que vai e faz a oração, alguém que vai ler a parte bíblica para depois ter a explanação da palavra, a explicação. Então, são várias pessoas no decorrer do culto que vão ali para fazer ter uma participação ali daquele momento de celebração. Então, a gente vê que não existe uma autoridade espiritual. É bem nítido isso. Isso me impactou bastante. O primeiro culto, falei, nossa, parece que eles não têm ciúmes do púlpito, que a gente via isso. Sim, e por exemplo, todos do mesmo tamanho. É isso que a Ana está dizendo. Pode ser o ancião da igreja ou a pessoa que, por exemplo, limpa os banheiros. Vai ter todos o mesmo tamanho. Assim, óbvio que a liderança da igreja vai ter algumas outras responsabilidades. Porém, isso não é voltado para essa pressão emocional ou de hierarquia muito visível ou querer se aparecer. Isso é uma das características. Que levou bastante, uns meses para descobrir quem que era realmente o pastor, quem que era o ancião, porque era muito unitário, assim, muito... Unidade. É uma comunidade Isso. Que é muito organizada até, porque tem a pessoa que vai lá orar, que vai lá no púlpito, tem a pessoa que vai atender o culto em si, que vai presidir ali, tem a pessoa que já vai pregar, já está tudo estipulado, qual o texto que vai ser pregado, quais são os hinos que vão ser cantados. Que normalmente já estão relacionados à pregação, que normalmente segue um capítulo todo da Bíblia. Então, exatamente. Em 1 ou 2 meses se lê um capítulo, ou pelo menos textos que faz correlação, então não tem aquela... Cada hora é uma parte da Bíblia, não. Se começou em Atos, segue Atos, e assim vai. Exatamente. Isso são características de uma igreja saudável. A gente vai aqui ler uma parte, por exemplo, está em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então Jesus Cristo, uma igreja saudável, é o que comanda toda a igreja. Mas como assim, Douglas? Se você crê em Cristo Jesus, confessar os seus pecados
e ter Ele como o único e fiel Salvador, você recebe o Espírito Santo e aí você é enxertado, você é anexado ao corpo de Cristo, que é a igreja na Terra. Então não tem só uma igreja, não tem só a nossa igreja, e a gente não está aqui para dizer que só a nossa está certa, pelo contrário, todas aquelas que pregam o Evangelho, elas estão sendo igrejas saudáveis. Algumas dessas características, né? Exatamente. E que não tem... que a que a gente vai é perfeita, mas eu acho que tem pontos que não são negociáveis. Exatamente. Então a gente vai abordar aqui alguns temas e se você conhece alguém que está numa igreja que não é saudável e esse vídeo está fazendo sentido, envia para essa pessoa. É uma coisa que a gente não busca like, não busca nada disso, mas a gente está querendo compartilhar com vocês qual está sendo a nossa experiência depois de sair de um local não saudável. Isso é muito importante. Locais não saudáveis adoecem pessoas. Então, se você está doente ou se você está num local que está te ferindo emocionalmente, psicologicamente, colocando medo ou até mesmo uma busca emocional de você ser preenchido, não. A única resposta que eu tenho para te dar é que Jesus é a única pessoa que vai poder preencher esse espaço ou essa dor e não tem nada que você possa fazer. É só se entregar a Ele, Jesus Cristo, né? Então, outro texto, 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Então, assim, o único assunto que a igreja deve ter em comum é sobre Jesus Cristo. Não é sobre nós, não é sobre o que a Ana precisa, o que eu preciso, ou o nosso problema em si. Se nós temos fé em Cristo Jesus como nosso Salvador, nós não precisamos mais buscar. A gente não tem mais sede de saber o futuro, porque a gente deixou na mão dele. É a vontade dele, não a nossa vontade. Nós vamos ter as nossas prioridades, as nossas responsabilidades aqui como marido, mulher, filho, enfim. Nós vamos ter essas nossas responsabilidades terrenas. A gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar enquanto estamos aqui. E como cristãos, nós temos que fazer isso que a gente está fazendo. Falar do Evangelho, anunciar as boas novas. O Evangelho é uma boa notícia, uma esperança. Se você não tem esperança, nós te apresentamos essa esperança. Que não é a nossa igreja, mas é Jesus Cristo. Isso que fique bem claro. Então, resumindo assim, de forma muito clara, se nós cremos em Jesus como nosso único e fiel Salvador, o único e fiel Salvador, então nós não conseguimos nos salvar. Então não vai ser o que eu faço, ou o que eu busco, ou a forma que eu entrego, que isso vai diferenciar nas minhas boas obras e na minha salvação. Não interfere na minha salvação. Eu tenho que crer em Cristo Jesus. A partir daí, é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus que faz uma transformação interna, uma nova criatura vai nascer. Então, não é mais o Douglas de anteriormente, não é mais a Ana, mas sim novas criaturas. Então, isso tira a gente de cena. Eu escrevi aqui, não é Jesus mais eu, mais obras, mais boas ações. Se fosse assim, não seria graça, não seria salvação. Ele não precisaria nos salvar. Se a gente consegue se salvar, entre aspas, buscar a salvação, que era o que a gente ouvia bastante, né? Eu estou aqui para buscar a minha salvação. Não, a salvação já foi entregue. Jesus já te salvou. E através dessa gratidão é que nós vamos à igreja. Através disso que Cristo fez por nós doamos e damos a oferta, o dízimo, a coleta. Por essa gratidão que nós fomos salvos, nós falamos dessa salvação e dessa boa notícia, dessa esperança para o mundo, né? Ide e fazer discípulos, né? E o quanto é, vamos dizer, perigoso buscar a salvação. Porque se você tem que buscar todo culto a salvação, você não crê em Jesus de verdade e nem acredita, nem valida o sacrifício dele na cruz. Então isso é muito perigoso.
Era uma heresia praticamente, ou até de perdição, né? Porque se eu preciso buscar e fazer algo para alcançar, Jesus morreu em vão. Exatamente. É então, como Ana só... disse. É perigoso. É né? perigoso. E tem um texto, Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de você. Então, mediante a fé, que também não vem da gente. É o Espírito Santo, é Deus, né? É dom de Deus. Não de obras, não é o que eu faço. Para que ninguém se glorie. Então ninguém vai chegar no céu e vai falar assim, eu fui salvo porque eu congreguei, eu visitei, eu dei cesta básica, eu sopri o pobre. Não. Isso já é um convite para o cristão. Isso já é algo, vamos supor, básico. Você ajudar, você amar, você abraçar. Isso é ingratidão, igual a gente falou. Ingratidão você já tem que fazer isso, porque é a nossa esperança, é o que Cristo nos ensinou, amar uns aos outros. Então tem um outro texto, Tito 3:5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, Deus ele é tão misericordioso que ele nos salvou. Porque nós não merecíamos a salvação. Nós merecíamos a sua ira. E nós fomos salvos. E por esse amor... Por isso que chama graça imerecida. Por isso que é a graça imerecida. Nós não merecíamos, mas ele... Outro ponto que a gente não sabia o que era a graça. Exatamente. A gente achava que graça era uma igreja, por exemplo. Ah, mas aqui não é assim. Não, mas é assim que a gente aprendeu. Pode ser que não seja, mas é o que muita gente aprendeu. Mais de 20 anos, então não adianta vocês chegarem e falar para nós, não, mas não é assim. Mas é assim que muita gente compreende, é assim que muita gente aprende. Então pode ser que tenha um grande erro de audição, de comunicação. Porque... Enfim. Vamos passar para o próximo ponto. 3. Uma igreja saudável me chama pelo que eu sou. Então, uma igreja saudável, ela vai chamar realmente pelo que eu sou como ser humano, que é... Pecador. Somos trapos de imundícia. Somos todos trapos de imundícia. Pois pesquisa no chat, no Google, onde você quiser. O que é trapo de imundícia? Aí você vai saber. E ele me chama pelo que eu sou e me oferece a esperança, que é o Evangelho, as boas novas. Então, uma igreja saudável me chama de pecador e aponta para o único que pode salvar, né, me salvar de mim mesmo. Porque se eu sou mau, se eu sou pecador, Jesus está dizendo, eu consigo transformar vocês e vocês vão nascer de novo, vocês vão ser novas criaturas. Então, recebemos esse convite de Deus, que podemos nascer de novo e sermos reconciliados com Ele. Então, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, se é gratuitamente, você não precisa fazer nada para buscar a salvação. Pegou? Então, é o que... Nem pagar mais nada. Não precisa. Então, inclusive, uma pregação que eu vi recentemente, aí mesmo, onde vocês estão sabendo já, que Jesus pagou só uma parte, e a outra parte é você que tem que pagar. Heresia, mentira, não é bíblico. E quem que é o pai da mentira? É o diabo. Vocês já sabem, né? É o diabo. Então, João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se a gente sabe que crer em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo em nós, ele vai habitar em nós. E aí sim, nós vamos nos tornar novas criaturas, né? Ele vai modificar quem a gente é. Então a gente vai nascer de novo, a gente vai ser uma outra pessoa. E aí sim, a gente começa a ter o fruto do Espírito, que é o amor, e a gente vai comentar isso aqui mais à frente. Vamos para o próximo ponto? Mais alguma coisa para acrescentar aqui? Claro, né? Muito simples de entender, por enquanto tá dentro. Bom, daí a pessoa fala, então se você é pecador, você saiu aqui da igreja, entrou em outra, então você agora pode pecar à vontade. É isso? Não.
Porque a gente precisa colocar a salvação em prática. Ou seja, a gente tem que agradecer. A gente não pode ser ingrato. Então, se Deus nos deu a salvação e tantas outras coisas, por exemplo, nosso trabalho, às vezes nossa saúde ou não, mas a gente tem que ser grato em tudo. E em favor dessa gratidão é que a gente vai praticar a nossa salvação, que é ter amor ao próximo, estar numa comunidade saudável, amparar o seu amigo, orar por ele e orar ainda mais pelo seu inimigo. É difícil, é muito difícil, mas a gente deve orar por aquelas pessoas que a gente não gosta, que nos irrita, que muitas das vezes nos amaldiçoa. Inclusive, vou comparando na nossa igreja, né? Eu nunca ouvi nesse 1 ano ninguém amaldiçoando ninguém. Sim. Embora, acredito eu que não, ainda faz pouco tempo, a gente não teve um contato com todos, mas vai ter gente pecando, com certeza, mas eu acho que no nível que a gente saiu, a gente foi amaldiçoado, por exemplo. Então, sim, isso não é cristão. Então. É um dos pontos de uma igreja saudável, que a oração não vai ser uma ferramenta de maldição, não vai ser uma ferramenta de perseguição. Pode deixar que eu vou orar por ele. Isso é uma ameaça. Sim. Então... E isso não é bíblico, não é cristão de forma alguma. Igual a Ana falou, a gente é instruído a orar pelos nossos inimigos. Por mais difícil que seja. Só que se a gente tiver... realmente, às vezes, orar não querendo orar, o Espírito Santo pode vir e colocar a paz ali dentro do seu coração e você, sem você querer, talvez fazer até algo maior do que uma simples oração. Verdade. Talvez ir lá, reconciliar ou fazer algo de bom por aquela pessoa que te odeia, por exemplo. Mas isso é só obra do Espírito Santo. A gente não tem potencial para fazer isso por nós mesmos, né? É verdade. Então, a gente está numa comunidade, numa igreja saudável. Isso a gente tem muita alegria de dizer hoje. Então, depois desse 1 ano, a gente percebe que as pessoas vão errar? Vão. As pessoas vão falhar? Vão. As pessoas... Inclusive a gente. Inclusive a gente. A gente continua errando, mas quando a gente o Espírito Santo, não é a gente que percebe, né? O Espírito Santo já nos avisa. Você fez isso, você pensou tal coisa que não deveria. Ele Na nos hora leva... você vai se arrepender e pedir perdão. E o Espírito Santo nos leva a se arrepender daquilo que a gente faz de mal. Por exemplo, esses dias pra trás, né? Eu tive um momento de ira, que eu tive vontade de bater com uma forma na cabeça da mulher, porque ela me empurrou. E tinha mais espaço, não tinha necessidade. Mas na hora eu me arrependi. Mas o Espírito Santo teve Ele foi trabalhinho. trabalhando no coração da Ana, mas me arrependi. É um desafio você viver no meio do ser humano. O ser humano, ele tem as suas maldades, tem os seus problemas, nós temos as nossas maldades. E por isso que é muito importante que nós voltemos a Cristo, a palavra, a verdade. Porque só isso pode transformar a gente. Se fosse, talvez, a Ana lá do passado tinha batido na mulher com a forma e tudo. Então... Não que eu era uma pessoa agressiva, mas às vezes eu deixava a ira me tomar conta de mim. Isso e todo aí, mundo, dependendo do nível da pessoa, acaba fazendo bobeira. Então, eu tava só com a forma, mas tem gente que queria estar armado mesmo. Então... e isso a gente pode chegar no mais miserável do ser humano, onde ele já chegou, e passar. E ser pior ainda. A gente pode, igual a Ana falou, terminar, encerrar, né? Fazer alguém vir a óbito. Isso pode acontecer. Mas nós precisamos, né, desse arrependimento e de não cometer isso que desagrada a Deus. Então, se Deus nos deu essa salvação, nos salvou, nós temos que ser o maximamente grato a essa graça maravilhosa que é Cristo. Então, a pergunta é, né?
Agora, posso viver pecando? Não, não pode. Você vai pecar? Vai, você vai pecar. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. A gente já leu isso. Então o Espírito Santo ele nos transforma, produz o arrependimento, que é o que a Ana falou agora, e nos conduz a uma vida nova. Lembra? Então o Espírito Santo nos conduz a essa nova vida, a essa nova criatura, a essa transformação, que é o que tem acontecido com a gente. Segundo Coríntios 5,17, aqui nessa câmera agora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, nova criatura somos, porque nós estamos nele. Certo? 5.5 agora. Vivemos em gratidão e não em performance, né? Antigamente a gente chegava no culto, né? Glória a Deus, aleluia, nossa Senhor. Daí já saia do culto já brigando no estacionamento. Então isso se chama falsidade, performance, hipocrisia, entre outros, que Jesus combateu isso. Que Jesus combateu. Então isso não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é viver em gratidão. Na doença, na tristeza, na alegria, na fome, enfim, na mesa farta. Então nós somos gratos. Nós somos gratos porque a nossa esperança é Cristo. E não é este reino, não é este mundo, mas sim o que virá, que é Jesus Cristo. Ah, mas então eu devo largar tudo, largar meu emprego? Não. Você vai cumprir o seu papel. Você vai cumprir. Ah, mas eu não posso ser rico, eu não posso ser aquilo. Não, você pode. Mas seu coração está nisso? Seu coração almeja mais a riqueza do que as coisas de Deus? Então aí temos um ídolo, temos um problema. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós só podemos amar a Cristo porque Cristo nos amou primeiro. Então eu não amo a Cristo para Ele me amar. Então esse conceito é de uma igreja não saudável. Agora uma igreja saudável é nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nossa espiritualidade se torna relacional e não performática, né? E real. Não é imaginável. Imaginária. Tipo, é real. Não é algo longe, é perto. Ah, mas eu sinto Deus, eu me arrepio. Não. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Você sente um alívio. Então você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que sofre de algum problema, eu tenho essa nova mensagem que já é muito antiga, mas é essa nova esperança, que é o Evangelho de Cristo. É só Ele que pode... Ele diz, né? Não andeis ansioso por coisa alguma. Exatamente. Às vezes pode parecer, falar é fácil. Mas se você realmente conseguir entregar o seu coração, as coisas vão ficar mais leves. E automaticamente você não vai sofrer mais por nada que esteja acontecendo, por pior que seja. Porque, igual também fala, né? Se a gente morrer é lucro. Porque a gente nunca vai a gente nunca vai morrer de verdade. A gente vai renascer, né? Cremos na vida eterna. Então, se aqui a gente está em sofrimento e morremos, a gente vai viver com Cristo. E isso é libertador. É verdade. Por isso a gente não vai dar tanta importância nas coisas aqui da Terra. E aí assim a gente passa a viver com mais leveza. E possivelmente, não estou querendo ser positivista, mas possivelmente a sua vida vai acabar melhorando. Não porque as coisas melhoraram, mas porque o seu ponto de vista melhorou. E isso muda tudo. Sim. Igual a gente tinha visto pensando na escravidão, né? Ela ainda, até pouco... Bom, tem lugares que existe ainda até hoje, mas pouco tempo atrás, um senhor tinha deixado de ser escravo lá no meio da Amazônia. Só que ele não tinha consciência que ele era escravo. E ele vivia de uma maneira muito simples, mas sempre com um sorriso no rosto. Todo mundo gostava dele. Mas ele em si já tinha mais de 70 anos e não sabia que era escravo. Até um grupo, acho que foi uma ONG lá, e ele descobriu que ele era um escravo. E ele viveu aquele período de escravidão bem.
Agora, se fosse nós no lugar dele, provavelmente a gente teria passado amargurado, sem a graça. Eu não sei dizer se ele realmente tinha graça ou não, mas é isso que eu queria dizer, o ponto de vista. As coisas, se você tem uma esperança em Cristo, as coisas ao redor vai melhorar, no sentido do seu ponto de vista, mesmo que seja ruim. Exatamente. Eu acredito que nós vamos carregar a nossa cruz, mas o fardo é leve. Tem muita gente que fala, mas ser cristão é muito difícil, ser cristão demanda muita coisa, eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu tenho, né, se eu vou ter que me desvincular das coisas que eu gosto e tal. Esse é o convite. Venha como você está. Que não é você que vai ser transformado pela sua vontade, mas é Cristo que vai te transformar. E daí você vai perceber que a sua vida antiga, ela sim era difícil. Era uma escravidão. Aí você vai entender, na história que a Ana trouxe, aí você vai olhar e vai falar, nossa, eu vivia como escravo e achava que era bom até. E aí você vai perceber o quanto foi enganado, o quanto você viveu no meio de pessoas que viviam uma falsa fé. E isso é muito triste, a gente não fica aqui vangloriando, a gente está numa igreja nova e agora está tudo bom e a gente saiu mesmo. Não, porque a gente não tem memória de peixe, a gente lembra todos os dias, a gente tem famílias que ainda estão lá e é doído, sim, muito doído. Porque, e o que a gente gostaria de fazer era que eles realmente tomassem atitude e entendessem o Evangelho e fosse para uma comunidade mais saudável. Só que também cabe ao Espírito Santo e eles quererem abrir o coração, porque, sim, igual tem na Bíblia, Jesus continua batendo. Às vezes a gente não quer abrir a porta. É porque é muito confortável o meu ambiente, a bolha social onde eu estou inserido, os meus amigos, a minha família, tá todo mundo aqui, então tá confortável para mim. Mas imagina, estão distorcendo a palavra, estão mentindo sobre o que é Cristo, estão mentindo sobre o que é graça, estão mentindo sobre o que é o Espírito Santo. Então você está num ambiente onde Cristo não estaria. Mas você está dizendo que aqui não tem Cristo, que na minha igreja não tem, não. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a mensagem, a igreja que você está inserido, não gera salvação nas pessoas. Porque não é pela graça, não é por Jesus, é pelo seu mérito. E então aí, lembra o castelo de cartas? Ele cai, ele desaba e acaba. E esse é um grande problema. Não é saudável. Tanto emocionalmente como espiritualmente, psicologicamente. A sua saúde ela vai sendo minada. E você depois vai se notar com 70, 80 anos, talvez igual esse senhor, e vai olhar e vai falar, meu Deus, estava tudo na Bíblia e eu não vi. Porque você não abre a Bíblia. Então abre, leia, busque a Deus, fala, Senhor, eu quero compreender melhor. Talvez você está aí e percebeu que tem muita coisa errada, mas você diz, mas eu sou útil aqui. Então pregue o Evangelho, pregue Cristo, né? Até quando deixarem, até onde deixarem você ir. Fale do Evangelho de Cristo. Douglas, mas por que você não volta aqui e prega aqui? Eu não consigo voltar aí. Eu tentei entre a minha família, entre amigos, só que eu vi que é uma luta, não digo em vão, mas é uma luta desigual. Né? Num dia você fala uma coisa, vocês vão à igreja não saudável e tudo é desmontado. Então é uma luta realmente espiritual. E é muito forte, então a gente prefere orar, viver como cristãos. Obviamente que nós vamos sendo transformados, isso não é da noite pro dia. Então muita coisa mudou de anos atrás para agora. E sempre vai mudar. Então, para melhor, eu acredito que a gente vai ser transformado à luz do Evangelho. Então, como cristãos, para eu dizer que eu sou cristão, no mínimo eu tenho que saber o que Cristo ensinou. E para isso eu vou precisar olhar a Bíblia e estudar ela. Eu vou precisar saber mais, vou precisar saber a fundo. E uma igreja não saudável vai usar o estudo como algo demonizado, algo ruim.
E pelo contrário, se a gente vai na escola para estudar matemática, português, inglês, por que não estudar a palavra de Deus e compreendê-la? Ah, mas aí a gente estuda e fica doido. Realmente, você vai ficar tão doido que você vai mudar de igreja, você vai buscar uma igreja mais saudável, você vai se desligar de muita gente e você vai ser incluído no corpo de Cristo. Então, não tem como. A gente vai falar do Evangelho, mas sentar aqui nessa mesa e ser uma comunidade, se vai contrastar com aquilo que a sua igreja acredita, vocês não vão estar aqui sentados. Vocês que não vão querer estar aqui sentados. Porque o assunto dessa mesa vai ser sobre Cristo e Ele ter nos salvado. E o assunto da sua igreja vai ser como que eu busco a salvação. Não encaixa, porque é um lado não saudável, não bíblico, e o outro lado bíblico. Então vai ser essa luta, essa guerra espiritual, esse bicho que corrói as pessoas e a mente delas, para elas realmente se sentirem exclusivistas, se sentirem donas do céu, ou da porta, ou da chave, enfim. E se só a sua igreja vai se salvar, tem um ponto de interrogação. Porque a igreja de Cristo, ela é muito mais antiga do que a sua igreja, isso eu tenho certeza. Podemos falar de católica, de evangélicas, de outras, enfim. A gente vai ficar aqui falando a noite toda sobre várias igrejas. É porque a igreja, o corpo de Cristo, não é o templo. Sim. É o conjunto de pessoas, independente de onde elas estão. Mas se elas estão ligadas no Evangelho e na graça, elas são o corpo de Cristo. Sim. Independente se elas frequentam um templo ou não. Então, a igreja não é o local físico que a gente vai, mas sim os membros. Pode ser debaixo de uma árvore. Se tá um grupo reunido debaixo de uma árvore, falando de Jesus, abrindo a Bíblia, falando, olha, Cristo salvou, ali está a igreja de Cristo. Não precisa ter um púlpito, não precisa ter um véu, não precisa ter um banco de madeira, não precisa ter um chão. Pode ser dentro de uma casa, pode ser na rua, pode ser dentro de onde for. Se tiver o corpo de Cristo ali, as pessoas que creem em Cristo Jesus, anunciando o Evangelho, vai ter pessoas convertidas, elas vão ser salvas e elas vão ser cristãs. O que é ser cristão? É ir e falar de Cristo, ir e fazer discípulos, ir e falar da palavra, da verdade. Não é ir e falar sobre o que a minha igreja traz de bom e curou aquele outro. Não. Cristo, ele vai curar. Isso é verdade. Mas tem uma parte na Bíblia que fala assim, fizemos milagres, profetizamos e cumprimos, fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome, e aí? E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Esse é um texto que mexe muito comigo. Viver dentro de uma igreja, onde você vê milagres, onde você vê tudo acontecendo, e no último dia você não ser reconhecido por Jesus, porque era performático, era para buscar aplauso, era para buscar algo para você. E algo terreno. Até a saúde é uma coisa terrena. Né? Sim. A gente deve buscar pela saúde e orar, mas tem a oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, que é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Tudo nós vamos orar, mas no final nós vamos dizer, né? Nós vamos dizer que seja feita a tua vontade. Então a nossa saúde era terrena, mas um dia ela vai acabar. Né? Tem até uma parte que fala, Lázaro, ele ressuscitou, mas ele morreu de novo. Então você pode ser curado hoje, mas se você não crê em Cristo Jesus... Ele morreu de novo temporariamente. Né? Exatamente. Que a gente tem a esperança de viver eternamente. Então, exatamente. Esse é o alívio. Esse é o alívio. Então a questão da carne, né? Que a gente fala da carne. Sim. A carne ela vai morrer, só que a nossa alma não. É o que a Ana falou. A gente vai fechar o olho aqui e vai abrir, nós vamos estar do lado de Cristo. Essa é a nossa esperança. Então não vai ter o sono, não vai dormir. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Busque saber sobre isso. O sono do justo e tal. Não. Dorme, parece que dorme como, né? É uma figura de linguagem que a Bíblia está utilizando ali. Parece que está dormindo. Que é a morte da carne. Exatamente. Mas a nossa alma, ela não morre. Ela vai se encontrar com Cristo. Por isso que você se anda desesperado e quer tirar sua vida, saiba que não vai acabar depois que você morrer. Infelizmente,
ou felizmente, dependendo se você acredita em Jesus, você vai viver eternamente. Se não, você vai viver no sofrimento no eterno. Sofrimento eterno. Então, acabar com a vida da noite pro dia não vai resolver o problema. Porque muitos tiram a própria vida para acabar com a dor, né? E assim, é muito relativo a gente falar assim da dor do outro, mas a gente não sabe por que aquela pessoa fez aquilo. Mas é o que a gente fala, se ela crê em Cristo Jesus, ela pode ser salva. E isso é muito importante vocês saberem. Tem aquela questão, morreu no mar, não foi salvo. Isso não é bíblico. Eu tive um amigo... Quem que criou o mar? Eu tive um amigo que faleceu numa cachoeira, no interior de São Paulo. E muitos falavam, que pena, ele não vai ter salvação. Com base em quê? Isso é uma igreja... Ele estava se refrescando numa cidade extremamente quente, que batia 40 graus. Isso é uma igreja que não é saudável, que condena pessoas que... Sim, eu não sei se naquela altura ele cria em Cristo Jesus, mas eu não posso chegar para alguém e falar, ele não foi salvo. A salvação Até não está na nossa mão. A gente não é Deus e a gente não consegue julgar. E nunca vamos conseguir. E ainda bem que a gente não consegue. Sim. Ponto número 6. Vamos lá. A Bíblia é ensinada com profundidade, né? Uma aplicação ali ao estudo bíblico. Uma igreja saudável ensina a Bíblia, tem estudo bíblico, incentiva o estudo teológico a faculdades ou cursos, e isso não torna um culto frio. Mas se o pregador estudar, eu não vou lá naquela igreja porque é pão requentado. Ele estuda para pregar e não é espiritual. Pelo contrário, a Bíblia vai falar em 2 Timóteo 3, do versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, se você diz que o ensino bíblico ele é errado, ele vai prejudicar o culto, você está indo contra a mensagem bíblica. E isso é muito perigoso. Até porque vamos por assim, os cultos da primeira igreja eram, na verdade, como uma escola. Era uma classe onde Sim. era ensinado. E hoje em dia, o que a gente mais vê, principalmente as igrejas mais modernas, é que perdeu um pouco essa característica de ensino. E vira também uma atração, um movimento social. Um passeio de domingo, de final de semana. Isso, ou mesmo até mesmo um show pirotécnico. Sim. Sendo que o centro tem que ser Cristo e a palavra. Pode ter esses outros elementos, mas a leitura da Bíblia e a explicação tem que condizer com o que está escrito na Bíblia. Senão, por que teve tanta guerra por causa de um livro que foi escrito há mais de 2000 anos? Isso é verdade. Eu acho que não seria nem... uma ingratidão com quem sofreu pelas guerras. Imagina com o Espírito Santo e Deus e Jesus. Então, é uma desvalidação, né? Quando não é levado a sério a Bíblia, porque teve muita gente que morreu por causa dela. É uma falta de respeito. Então é muito perigoso, né? Se a Bíblia não for o centro, se nós não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é útil para o ensino, para aplicar na nossa vida atual, para a gente saber o contexto histórico, para a gente saber como extrair para a nossa vida hoje, sabe? É óbvio que as culturas mudaram, o tempo mudou, só que a palavra ela não muda. O ensino tem que continuar. A gente tem... Independente se a cor da parede é preta, branca, colorida, de bolinha, mas se tiver Jesus no centro e o ensino bíblico, já é um bom começo. É verdade. Aí pode entrar outras questões. Né? Exatamente. Então a palavra é usada, né, para aplicação na vida cristã e não para distorções, controle ou medo. E uma igreja saudável incentiva a leitura bíblica diária e a leitura de outros livros cristãos. Tanto que na igreja que a gente está, acho que todo culto a gente ganha um livro. Um livro pequeno, um livro maiorzinho, tem uma biblioteca, né? Uns 7 livros, acho. Uns 7, 8 livros, até mais, se eu contar ali.
Entre livros pequenos, explicativos, livros maiores. Lá na igreja tem uma biblioteca onde pode comprar livros também para ajudar. Teve alguns que a gente já tinha comprado em português e a gente viu que estava vendendo lá em francês. Né? Verdade. Então, tem o catecismo, tem um outro também. Tem outros livros. Então, a pregação, né, onde nós estamos lá, é uma pregação expositiva, né, entrando aqui na questão da teologia, da leitura diária, é uma pregação expositiva. A gente começa, por exemplo, o livro de João, e no mês, ou 2, 3 meses, a gente lê todo o livro, todos os capítulos, e aí sim há uma pregação onde engloba todo o livro. E aí a gente parte para outro livro. E parte para outro livro. E, por exemplo, no final de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente já vai ter lido a Bíblia toda com a comunidade. E isso é muito importante, porque não vai ficar pulando de um livro para o outro, a gente já falou talvez isso. Um pouco mais de 1 ano. Então a gente vai ter ali um texto, um livro lido inteiro com a comunidade explicado pelo pastor. Isso é maravilhoso. 7. Os pastores, né, os cooperadores, anciães, servem e não dominam. No caso, não fazem algo para dominar as pessoas. Os pastores, as pessoas são líderes, eles têm que servir. Numa igreja saudável é assim. Pastores servem pessoas, não governam pelo medo. Existe prestação de contas, tudo que entra, tudo que sai. Existe transparência, isso é um ponto de uma igreja saudável, né? A autoridade, que essas pessoas têm que ter autoridade naquilo que estão fazendo, inclusive elas têm que fazer faculdades e estudar, se aprimorar na palavra de Deus para ensinar as outras pessoas. Não tem como você estar na frente do povo sem ter uma vida de uma leitura diária, vida cristã de verdade. Como que você vai ensinar alguém? Então, é necessário que você tenha estudo para estar na frente do povo. Mas aqui é só pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você sabe. Ele é poderoso para colocar palavras na sua boca? Sim, mas isso não isenta a responsabilidade que você tem de, como um cristão, ler a Bíblia, estudá-la e depois ensinar para a Irmandade. Inclusive, se realmente fosse o Espírito Santo, ele ia te falar todo dia que você tinha que ler a Bíblia. Exatamente. Para conhecer pelo menos o mínimo para poder ensinar. Então, não existe um professor que não estuda nada e consegue dar aula e ser um bom professor. Não existe. Sim. Ele tem que ter tido uma formação e ainda assim estudar no dia a dia para conseguir dar as aulas. Se a gente tem esse critério no quesito material, né, nós que fomos alunos com os nossos filhos, quanto mais ao nosso nível espiritual. Exatamente. Você confiaria de levar um filho seu num médico ou num curandeiro? Ele tá para morrer. Eu levaria no médico que estudou, né, uma cirurgia. Eu nunca deixaria meu filho na mão de cirurgião que nunca entrou numa sala de aula para aprender como que abre um corpo, como que costura, como que resolve aquele problema. É o que a Ana está dizendo, não dá para confiar. Se a gente tem esses critérios aqui, nas coisas que, né, vão ser passageiras, a gente teria que ser muito mais criterioso com a nossa alma que é eterna. A gente está colocando a nossa vida eterna na mão de pessoas que não sabem o que está falando. É isso que a Ana está querendo dizer. Isso é muito perigoso, porque se você está num caminho que fala de um Deus que não é o Deus da Bíblia, esse caminho vai dar em um outro céu, vai dar em um outro lugar, vai dar em outra direção. Então um trem que fala da palavra de Deus, ele vai dar num céu, vai dar em Cristo. E um outro caminho que distorce a palavra, ele vai dar em outro lugar. Então você faz suas considerações. Você acredita no que estão falando aí? Top. Mas vai ver na Bíblia. Terminou a pregação, pega a sua Bíblia, lê.
Hoje a gente tem informação, a gente tem, vamos lá, o ChatGPT, a gente tem Google, a gente tem na palma da nossa mão. Faz um teste, grava. Ah, mas aqui não pode gravar. Escreve o que a pessoa falou, coloca na internet, fala, isso é bíblico, isso não é bíblico, isso é bíblico. Pergunta, que a gente vai entrar no outro ponto, que é o ponto 8. Uma igreja saudável é um ambiente seguro para perguntas e diálogo, coisa que não era na igreja não saudável que a gente frequentava. Que quando a gente fazia alguma pergunta era um pouco ofensivo. Eu tinha tanto medo que eu acho que eu nunca perguntei nada, então. Tanto que eles nem sabiam o meu nome direito. É verdade. Tem esse episódio também. Então, uma igreja saudável acolhe dúvidas, não reprime perguntas, né? Não tem pergunta ruim. Pode ser que a pessoa não entenda daquele assunto, mas se o pastor, o cooperador, o ancião, ele é instruído, ele tem conhecimento daquilo, ele vai te responder. E se ele não souber, ele vai ser humilde o suficiente para dizer, olha, não sei, mas eu vou procurar saber e vou te responder. Então, olha, tá aqui meu número e tal. Eu acho que eu nunca tive o número de um ancião, de alguém, assim, mais velho da igreja. Eu nunca tive acesso. A gente tinha ali no culto, mas se a gente fizesse alguma pergunta, era visto como algo engraçado. Só que às vezes são perguntas sinceras, feitas por pessoas que não sabem, como eu não sabia muita coisa e não sei. E discordar daquilo que está sendo dito não significa ser rebelde numa igreja saudável. Agora, numa igreja não saudável, você discordar de algum ponto que foi pregado, a gente tem que ter muita atenção, porque eles dizem que é Deus que está falando. E isso já é uma manipulação na sua cabeça. Porque você não pode questionar Deus. Porque é Deus. É a mesma coisa que falar, veio um anjo aqui e falou pra mim. O que você vai dizer pra essa pessoa? Nada. Não tem o que dizer. Não, e o ainda pior é que eles se passam por Deus, né? Porque eles ainda falam, Deus manda te dizer, ou então... Eu te digo tal coisa. Então eles estão ali numa posição de Deus. É uma divindade. Gente, isso é uma... Eu não sei nem o que é. É uma mentira. Pronto, falei. Não... talvez até uma blasfêmia, a pessoa se pôr no lugar de Deus assim e falar perante um povo e o povo acreditar. Então, é muito triste. Eu tenho muito respeito, assim. Eu já critiquei severamente vários pontos, mas eu tenho muito respeito por pessoas que são vítimas, sabe? Mas eu tenho um pastor que eu admiro que ele fala assim, com a quantidade de informação que nós temos, a Bíblia na palma da nossa mão, e a gente acredita nesses falsos mestres, cada um tem a igreja que merece. Então, se você gosta de ser enganado, tá tudo bem. Continua. Tá tudo bem. Para de assistir esse vídeo. Se você gosta de ouvir alguém falando assim, não, você é lindo, linda... continua. A Bíblia fala outra coisa. A Bíblia chama a gente de pecador, não de lindo. Tu não vai ver a Bíblia falando você é lindo, você é um tesourinho, não tá lá. Então, as pessoas podem ser amorosas, carinhosas? Podem, mas elas não podem omitir, elas não podem mentir sobre a palavra de Deus. Então, toma muito cuidado, porque é o que a Ana disse, você está colocando a sua alma na mão de pessoas, de lobos devoradores. A Bíblia fala de falsos mestres. O que é um falso mestre? É alguém que fala, eu sou mestre. Só que você vai ver a vida diária dele, ele não passa de um enganador, um charlatão, um ladrão. Tem que tomar muito cuidado, inclusive em igrejas saudáveis. Igrejas começam saudáveis e vão terminar em outro lugar se tiver lobos devoradores à frente do povo. É por isso que a gente tem que ter a liberdade de ver, analisar. Se a gente vê que está acontecendo uma coisa errada, temos a liberdade de chegar e falar. No máximo que vai acontecer se eles quiserem continuar errados, eles vão nos expulsar, igual acontece, né? E se eles não estão fazendo por intenção ou resolvem se arrepender, eles vão falar, nossa, é verdade, né? Isso está errado, então vamos mudar. E olha o quanto que você vai poder colaborar se isso acontecer.
E se eles te botar para correr, saiba que a igreja de Cristo não é o templo, é o corpo de Cristo que está espalhado aí pelo mundo todo. Então, você pega essas coisas e vai achar uma outra parte do corpo de Cristo que está de acordo com o que está na Bíblia. Isso E mesmo. seja livre, porque o evangelho não é escravidão, e nem escravidão de pessoas. Então, domínio de pessoas não existe. Não. Jesus chamou a gente para ir anunciar o evangelho. E não para ir ficar dentro de uma casinha fechado o tempo todo, 70 anos no mesmo lugar. Eu acredito que isso é até antibíblico, alguém que fica no mesmo lugar o tempo todo. Não, a gente é chamado não para fazer grandes viagens, mas para a gente anunciar para o nosso vizinho, para os nossos amigos, para a nossa família. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Falando para vocês desse 1 ano de experiência numa igreja saudável. E agora sim, a gente tem um pouco mais de prioridade para falar sobre o que é saudável e o que não é saudável. Porque se você está num ambiente que não é saudável, muitas vezes a gente nem sabe que está num ambiente que não é saudável. A gente teve que ficar bons anos para descobrir isso. Enquanto a gente estava lá, a gente sentiu os incômodos, não concordava, mas a gente também não conhecia a verdade. Então, era ali uma confusão. Mas a gente sabia que tinha algo errado. O que exatamente nós não tínhamos uma ideia Acho que clara. todo mundo que está numa seita, numa igreja não saudável, Lá percebe. no fundo tem uma pulguinha atrás da orelha. Então escuta a sua pulguinha e vai ler a Bíblia, que lá você vai tirar toda a sua dúvida. Ah, mas é difícil ler. Hoje em dia tem 1 milhão de canal de YouTube, pastores renomados, que explica texto por texto. Hernandes Dias Lopes, Zé Bruno, né, pastor Zé Bruno, Paulo Júnior, que mais? Augustus Nicodemos, César Cavalcante, tem canais do YouTube, Caio Modesto, entre outros, sabe? Dois Dedos de Teologia. Assim, a gente tem muito material bom hoje na internet de pessoas que a gente pode aconselhar. E se você tem dúvida sobre alguém, manda pra gente, né? Só não manda o David Leonardo, que esse a gente não aprova. Mas tem vários outros que falam da palavra, da verdade, e é isso aí. Tem muito culto online, né? Como é que fala? Eu não posso ir no culto porque minha igreja não deixa eu ir. Beleza, você tem lá no YouTube. Assiste os cultos de outras igrejas. Assiste. Que elas fazem a transmissão ao vivo, gravado. O Zé Bruno vai tem, analisando. Né? A Casa da uma Rocha tem. Outra. Tem a Onda Dura, que a gente também fez parte ali junto com eles no online, que ajudou muito a gente. Então tem várias comunidades saudáveis que você pode estar assistindo online. E depois você toma a sua decisão. Ah, mas aqui é tão bonita a orquestra. Tá, a música não vai levar ninguém para o céu. A única coisa que vai levar as pessoas para o céu é o evangelho. Eu adoraria, assim, se tivesse uma orquestra sinfônica, clássica na igreja onde a gente está. Mas isso não é o evangelho. Pode ser muito bem organizado, as mulheres de um lado, homens do outro, tal. Mas se não tiver o evangelho, nada vale, nada adianta. Para isso tem uns concertos, né? A gente foi no André Rio, a gente foi em outros concertos. Como é que chama? Orquestra Sinfônica. Mas no Brasil como é que chama? Onde quem estuda? Os conservatórios. Isso, tem os conservatórios, tem todo mês tem apresentação. Toda cidade tem. Vai lá ver. A gente aqui já foi em vários e olha, a gente se arrepia, a gente chora nesses shows. E então, cuidado. Se você sente algumas coisas assim no culto, pode ser Deus? Pode ser sim. Mas tem uma grande parcela de ser algo emocional. Da música que entra em contato com os nossos receptores e assim. As pessoas podem usar isso contra você, então cuidado. Só isso que eu peço. 9, tá quase acabando. O fruto do Espírito é valorizado. Ensina-se sobre o Espírito Santo. Então, quando alguém perguntava para mim, o que é o Espírito Santo? É línguas, é dom de língua. Falar em língua. Então, eu não tinha conhecimento de nada realmente sobre o Espírito Santo. E a gente não dava tanta importância.
A gente achava que era algo que entrava, que saía, que visitava e que saía. Existe também uma característica de outro tipo de religião. Pode ser a espírita ou entre outras, mas nós fomos ensinados numa igreja saudável que o fruto do Espírito, o Espírito Santo, é algo muito maior do que isso. É algo que vai te transformar, ele vai habitar dentro de você. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, ele vai fazer morada dentro de você. E é aí que começam as transformações. Aí você vai ter mais amor, você vai ser uma pessoa mais paciente, você vai ser uma pessoa que tenha mais mansidão, você vai ter domínio próprio. Então, a pessoa que fica pulando lá e dando cambalhão, isso não é o Espírito Santo. Isso eu posso te garantir vivamente que não é o Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz: quem tem o Espírito Santo tem o domínio próprio. Ela consegue se dominar, as suas vontades. Na verdade, é uma pessoa que sofre emocionalmente, quer aparecer, quer ter visibilidade, talvez até um certo tipo de fama, e acaba fazendo aquele espetáculo. É como se fosse um circo. É bem complicado, porque é isso que a Ana falou. A pessoa quer mostrar algo que ela não é, o que ela não tem. Isso é triste, isso é muito triste. Então, a gente vai para o ponto 10. Uma igreja saudável, ela vai ensinar sobre a fé, ter uma fé firme, uma fé madura, centrada em Cristo, né? Uma fé que não deixa ser moldada através do medo, das suas emoções, não vai usar isso contra você, não vai falar assim: você entrou triste aqui, você entrou alegre, não vai ter isso. A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia vai dizer: se você está feliz, se você está alegre, se você está triste, crê em Cristo Jesus. As coisas vão melhorar, nem sempre. As coisas vão piorar, nem sempre. Então crê em Cristo Jesus. Né? Menos risco de enganos espirituais e heresias. Então, se você está numa igreja saudável, você corre menos riscos de ouvir mentiras bíblicas. Pode acontecer? Pode. Mas uma igreja saudável, vai voltar. Uma pessoa que ainda está aprendendo, Sim, uma igreja saudável vai voltar e vai falar: olha, a gente errou ali. Vai corrigir. Uma igreja não saudável vai dizer que foi Deus e que não há o que possa fazer. Ou que você que entendeu errado. Ou que sua fé não alcançou. Vai colocar a culpa em você. Não cumpriu, você não teve fé. Você é fraco. Isso que vai ser dito. E texto fora de contexto perde espaço numa igreja saudável, né? Quem dera que Deus cumprisse o desejo do meu coração, me desse o que eu espero. Não, isso não é o que você entende. Você tem que ler o texto inteiro. Então, esses textos vão perdendo sentido, né? Para quem está numa igreja saudável. A mensagem da Bíblia é sempre a mesma: Jesus no centro. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então a gente tem que olhar firmemente. Então, depois de um ano, né, nessa igreja, a gente percebeu o quanto Deus transformou o nosso coração, o quanto as nossas feridas foram curadas, né? Então a gente tinha mágoas e assim, às vezes até um ódio, uma ira, e isso foi apaziguando. Isso não foi a gente, foi o Espírito Santo. E como a graça nos alcançou de forma maravilhosa. Então, nossa vida deu uma reviravolta de ponta cabeça, não no sentido material, mas no sentido espiritual, intelectual, na nossa mente, a nossa cabeça. Não significa que a gente é perfeito e nem que a gente é bobo. Tudo tem limite, né? É verdade. Então, a gente vai se amadurecendo, a gente vai criando uma maturidade em certos assuntos, e isso é muito importante. E eu quero terminar esse vídeo, né, falando sobre um texto, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? A pergunta que fica é: por que quando alguém peca em uma igreja não saudável, ela é excluída do meio da igreja como alguém impuro? Né? Fica essa pergunta. Porque Jesus nos amou sendo nós ainda pecadores. Então, uma igreja não saudável que exclui pecadores e guarda os santos do Senhor, não faz sentido nenhuma da existência dela. Porque não. Se Jesus veio para os pecadores...
Então eu prefiro estar do lado de fora, onde estão os pecadores, sendo alcançado por Cristo, do que estar dentro de uma comunidade não saudável que exclui os pecadores, reservada só aos santos e os puros. Então fica essa reflexão. Então a gente louva a Deus por ter saído de uma igreja não saudável, ter sido encontrado por Cristo. A gente ficou uns 5 anos longe, sem contato. Eu frequentei algumas vezes, a Ana não foi, mas é aquilo, eu sempre escuto, Douglas, está mudando. Glória a Deus, se estiver mudando mesmo. Mas as vezes que eu frequentei, inclusive ano passado, eu vi que ainda está a mesma coisa. Pessoas sendo manipuladas e com grande tristeza, sendo vítimas de igrejas não saudáveis e de lobos devoradores. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, não deixa nada. Eu estou muito feliz de ter terminado e ter conseguido fazer esse vídeo. Faz algum tempo já que a gente queria fazer. E hoje, precisamente esse mês, faz 1 ano que a gente começou numa igreja saudável. Isso tem sido maravilhoso. Perdemos pessoas? Perdemos. Perdemos alguns familiares? Perdemos também. Por quê? Porque é assim, não tem como a gente agradar todo mundo. Ganhou a certeza da salvação. Isso não tem preço. Não tem preço. Então, e agora a gente ora por todas essas outras pessoas que a gente acredita que um dia elas vão encontrar com o verdadeiro evangelho. Isso é só uma obra do Espírito Santo. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda está numa igreja não saudável, eu quero te fazer um apelo. Crê em Cristo Jesus somente. Isso vai te salvar. Mesmo você estando aí. E o Espírito Santo fará a obra. Como fez. E deixa ele fazer. Porque ele é perfeito. Pergunta o que o Espírito Santo requer de mim, o que Deus requer de mim. Ele vai falar com você. Exatamente. Se você der a liberdade de fala, ele vai falar. Então, creia em Cristo Jesus e ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode tirar você daí. Ele é o único que pode transformar e te dar uma nova vida, como deu para nós, uma nova vida em Cristo Jesus, sendo novas criaturas e fazendo parte da Igreja de Cristo. Então Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o fim e não se esqueça de compartilhar, seguir, mandar para os seus amigos e para alguém que você acha que faz sentido esse vídeo. A gente te abraça, te acolhe. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, entre em contato com a gente aí pelas redes sociais e ficamos por aqui. Deus abençoe. Tchau. Tchau.